E teve gente que bateu o pezinho e insistiu em falar que Lula e Bolsonaro era a mesma coisa, né, farinha do mesmo saco. Geralmente político é tudo a mesma coisa mesmo, né, a única coisa com que eles se importam é em reeleição e não se importam com pra ganhar o que eles façam com isso, né. Você vai ter que te enganar, te manipular, mentir, não importa, eles querem reeleição. Mas nesse caso, especialmente nesse caso entre Lula e Bolsonaro, havia muito mais coisa em jogo, sabe. E havia uma diferença abissal. Lula já tinha se provado o que era. Era tudo que já deu de errado nesse país, tudo que é de ruim e tudo que é de roubo, ladrão, essa corja. Ele já tinha se provado isso, sabe? Ele foi um atraso, um retrocesso para esse país. Não só em questão financeira, mas questão cultural. Em todos os aspectos, Lula já tinha se provado como aquele cara que é representação de que você não deve seguir, sabe? É, a gente entende como é que ele ganhou, né? Haviam forças ali fazendo de tudo para ele ganhar, e sinceramente até hoje há muitas incógnitas como ele ganhou, né? Porque a partir de quando o TSE tem um lado político, e ficou claro nessa eleição que tinha um lado político, era totalmente contra Bolsonaro e totalmente a favor a Lula, né? Isso sempre vai te dar uma pulga atrás da orelha, né? Mas você vê que agora está tendo o reflexo disso, né? Várias coisas acontecendo, o governo já entrando em déficit, você vê que são 7 meses de governo e a única coisa que se fala é em aumento de imposto. Cada vez mais vai ficar complicado, porque os impostos vão começar a pesar, a economia vai começar a cair, o que é normal num governo de esquerda, mas principalmente no governo Lula. Já se provou isso em 2008, 9, 10, enfim, a gente vai ver isso mais lá para frente. Mas o grande problema mesmo que está sendo o governo Lula é avançar com essas pautas, sabe, que nem na Venezuela, sabe? Você vê essa notícia do IBGE de Márcio Pushman, cara, é algo inacreditável, sabe? Como é que um cara desse pode estar no IBGE? Tudo bem que a gente sabe que quando algum presidente ganha, geralmente vai ser um nome mais político, o que foi diferente no governo Bolsonaro. Eu acho que foi isso que as pessoas começaram a tomar um gostinho, sabe? Foi a primeira vez que eu vi o brasileiro se importar mais com política, mais com uma eleição de um candidato do que com a própria Copa do Mundo, sabe? Foi algo legal de se ver. Apesar de ser libertário, eu acho que sim, muitas coisas vão impactar na vida e a gente também não vive no mundo perfeito. Mas, cara, esse Márcio Pushman, cara, é o terraplanista da economia, sabe? Esse cara, literalmente, é 100% ideológico. E agora você vê, né, aqueles isentões, não, cartinha da democracia, não, porque Lula é um democrata, ele vai ser sensato. Você vê toda essa galerinha, sabe, aquela galerinha MBL, toda essa galerinha falando, meu Deus, eu não acredito que o Lula está fazendo isso, porque isso é um absurdo. Sim, cara, foi você que ajudou o Lula. Não, mas eu não apoiei nenhum dos lados. Pô, cara, olha só, quando é bem claro que era bem óbvio de quem era Lula, sabe? Bolsonaro não era a melhor coisa, não foi assim, é, algo que, ai meu Deus, eu me orgulhasse de votar, mas, porra, entre Lula e Bolsonaro, 300 vezes Bolsonaro, sabe? Você veio de um governo de um cara que, sim, não sabia falar, o cara era grosso, ignorante, concordo com você, muitas falas infelizes, sabe? Mas eu prefiro um cara que fale merda, né, e seja ignorante, do que um cara que, sabe, literalmente vai ferrar com a minha vida. Foi a primeira vez que num governo, sabe, que é um pouco mais à direita, houve uma melhora na economia, sabe? E isso porque teve guerra na Ucrânia, teve a pandemia, teve várias coisas que atrapalharam diretamente a economia, sabe? Se você a gente olhar ali pro lado, olha nosso vizinho Argentina como é que tá, sabe? É, então, devido a tudo que aconteceu, cara, a economia foi muito bem, sabe? E o Brasil estava começando a dar aquele suspiro, sabe? Eh, Acho que muita gente, até eu, comecei a acreditar que, nossa, agora o Brasil dá um jeito, né? E aí a gente descobre, pelo menos, né, a minha geração descobriu o que que é voo de galinha. Eu acho que isso já aconteceu diversas vezes no passado e acabou de acontecer agora na minha geração também. Então, assim, você vê a nomeação de um cara que, cara, fez crítica ao Pix, fala em exploração do espaço sideral, não, porque a gente não pode usar o GPS dos Estados Unidos. Irmão, no Brasil, as pessoas não têm esgoto. Esgoto. É um troço, sabe, básico para sobrevivência. A saúde começa ali pelo esgoto, cara.
Você quer falar que a gente tem que ter um satélite para GPS? Irmão, vamos fazer primeiro o esgoto, depois a gente fala dessas coisas, sabe? Vamos falar de coisas palpáveis, sabe? Mas a gente entende o porquê ele fala essas coisas, né? Ele escolhe essas pessoas. O IBGE é um cargo importante, sabe? É onde faz o cálculo da inflação, onde faz vários cálculos. Você não gostaria de ter um companheiro, né, seu ali, sempre te ajudando, até nos números? Imagina, a inflação explodindo, você chega para o seu amigo e fala, pô, a inflação está explodindo, me ajuda aí. E simples, o cálculo 2 mais 2 vai ser igual a 5. É isso que vai acontecer. A inflação vai estar explodindo, vai pegar o método e vai fazer com que a inflação seja baixa. Isso faz com que o Bacen também não aumente muito a taxa de juros. Então, assim, é um nome completamente político para só ajudar politicamente. E a você, a mim, isso não ajuda em nada. Isso é mais um cargo político sendo entregue na mão de uma instituição que, cara, deveria ser isenta, sabe? É ali que muitos órgãos, e às vezes também muitas empresas tomam decisão por causa daqueles dados. Imagina aqueles dados serem completamente manipulados, completamente maquiados. É isso que vai acontecer, entendeu? É por isso que está sendo essa escolha. É, acreditar que um cara que foi contra o Pix, tudo bem, Pix é um absurdo em questão de privacidade, sabe? Você literalmente está dando suas informações financeiras para o governo. Mas a gente tem que entender também que isso foi muito bom, cara. Isso deu um avanço muito bom. Essas transações instantâneas e sem custo. Cara, isso deu um fôlego absurdo, sabe? Realmente foi um sistema bom, a custo da privacidade. Ok, ali tem um contra e tem um pró. Mas você vê que o cara foi contra isso. O cara fala imposto de renda de 60%. Pelo amor de Deus, cara. Ideia, sabe, de Jerico, que nunca deu certo. Como já disse, exploração do espaço sideral. Eu não vou nem entrar nisso, porque, olha, isso realmente é uma coisa que não tem sentido, sabe? O cara ser contra a reforma da Previdência. Eu acho que se você calcular 2 mais 2, você entende que é uma pirâmide aquilo, sabe? É uma questão de tempo até quebrar. Então, assim, aquela turminha que foi isenta, aquela turminha que fez bandeirinha contra Lula, contra Bolsonaro, desculpa, mas não estava fazendo contra Lula. Não, Lula é muito ruim, mas o Bolsonaro é pior, porque Bolsonaro não sei o quê. Cara, essa turminha ajudou o Lula a se eleger, sabe? Pelo menos tirou o voto de Bolsonaro. Isso foi ruim. E agora essas escolhas, né, que foram tomadas atrás, tá prejudicando todo mundo, sabe? Então, assim, sim, Bolsonaro teve uma grande parcela de culpa de ter falado muita besteira, mas principalmente essa galerinha isenta que falou que Bolsonaro e Lula era tudo igual, se arrependendo, sabe? Falando, ai meu Deus, que absurdo. Isso me deixa até um pouco feliz, né? Mas é uma felicidade momentânea, porque a gente sabe o quão ruim é um cara chamado Márcio Postman no IBGE. E o mais engraçado é que se fosse no governo anterior, estaria todo mundo, sabe, fazendo escândalo. Olha, Bolsonaro botou um amigo no IBGE, Bolsonaro tá botando um aliado no IBGE. Mas agora que é o Lula, isso aí nem quase passa. Dá ali o nome na mídia aberta, mas é como se fosse um cara, né, conceituado. E não, cara, todo mundo tá falando mal, até a oposição tá dando, entre aspas, a mão dada com a base do governo, porque realmente o cara é muito ruim, sabe? É um terraplanista da economia. Então, assim, é, aquela galerinha isenta tem uma parcela de culpa muito grande, né? Então, se o Brasil tá afundando, agradeça essa galerinha do MBL, Nando Moro, essa galerinha aí. Pra onde o Brasil tá indo? Agradeça a eles. Vamos ver se eles vão fazer alguma coisa agora.